Já conhece o nosso canal, já conhece os episódios anteriores. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, respondendo as perguntas dos internautas, dos inscritos no nosso canal, das pessoas que passaram pelas nossas redes sociais. Eu sou o Felipe Bueno, vou fazer as perguntas e a doutora Rebeca Saad vai dar as respostas. Pelo menos nós vamos tentar ajudar as pessoas, né? Vamos tentar ajudar, exatamente. Tudo bem? Vamos esclarecer algumas dúvidas, né, Felipe? É isso aí. Bom, tem um monte de assuntos aqui e a gente vai começar pelo assunto que está, digamos, desde o começo do ano, desde o fim do ano passado, em moda, ou um dos assuntos que estão em moda, né? em alta. Doença né? infecciosa está em alta há alguns anos, né, É Felipe? verdade, é verdade. E fake news também, mas aqui a informação é real e verdadeira. Bom, a primeira pergunta que várias pessoas fizeram, doutora Rebeca, é: quanto tempo vai demorar para eu tomar a tal famosa vacina contra a dengue? A gente já falou sobre vacina contra a dengue em outros episódios aqui do Diagnóstico Videocast, mas a pergunta é essa: quanto vai demorar? Quando vai chegar a minha vez? Se você não tem de 11 a 14 anos, vai demorar um pouquinho, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde comprou mais ou menos 6,5 milhões de doses e são 2 doses para cada paciente, para cada habitante imunizado, né? Para imunizá-los realmente. E isso dá mais ou menos 3 milhões de vacinados. E por que foi escolhido entre 11 e 14 anos? Porque é o grupo que mais interna, tá? Então o governo precisava escolher. E por que o governo só comprou 6 milhões e 300 mil doses? Porque a empresa, a indústria, a fabricante só tinha isso para entregar para nós, né? Então, o máximo foi entregue a nós. E a fabricante é japonesa, né? Então, ela está se estruturando para conseguir dar conta da demanda do mundo em relação às doses de vacina Qdenga, né? A gente está falando da Qdenga, o nome comercial dessa última vacina. Perceba, então, a responsabilidade que você tem. O poder público tem, obviamente, uma responsabilidade, mas como essa vacina vai demorar, e pelo que a doutora Rebeca falou, né, em 2024, para você que está nos assistindo e não tem de 11 a 14 anos... Exato. Né? É importante a gente falar que tinha em clínica particular no Brasil, talvez você ache em uma ou outra clínica, mas na maior parte já acabou e a indústria realmente, o fabricante não está conseguindo entregar mais doses. Então, saiba disso, né? Continue observando o que acontece na sua casa, sua garagem, seu quintal, suas plantas, enfim. Gente, sua areazinha de lazer, às vezes ela é pequenininha, sabe? Vê se não tá empoçando, não tá dando água em algum pratinho, em algum sofazinho de área externa, tá? Dá uma olhada nisso se alguém não deixou uma lata esquecida, uma criança, um brinquedo de criança, brinquedinho de cachorro que gosta muito de brincar com coisinhas plásticas também. Deem uma olhada lá, viu? Porque vira e mexe a gente na própria casa encontra alguma coisa. Papel nosso também. Bom, 80% 80%. dos focos estão nas casas. Nas residências, nas casas. Exatamente. Virando a chavinha agora, gente, Covid, né? Covid. Ainda é importante falar sobre Covid. Doutora Rebeca, Super. ainda devo me preocupar com a Covid? O que é recomendado e o que é exagero em 2024, quase no meio do ano? Só para vocês entenderem o cenário, né? A gente está aqui falando de meses de sazonalidade, abril e maio. A gente tem muitos casos de doença respiratória, né? Outono, tempo seco, começa a fazer friozinho, grandes cai capitais, a qualidade né? do ar, você fica mais fechado, né? Então você tem mais transmissão de doença respiratória. Então você tem influenza, né? Gripe, vacina da gripe tá aí, todo mundo tem que ir atrás para tomar, tá? Por favor, vacinem-se. Covid, sua vacinação tá em ordem, tá ok? 3 doses, reforço, quem é profissional de saúde mais que isso, né, imunossuprimidos, vamos olhar, vamos ao posto de saúde com a carteirinha, é fundamental, tá, gente? Tá em dúvida? Vai no posto, que eles vão te orientar direitinho, tá? Então, não é exagero se preocupar com a Covid, não, principalmente para pacientes de extremos, né, muito jovens, bebês, RNs e crianças, idosos e paciente com doença de base, o hipertenso, diabético, o paciente oncológico que está fazendo quimioterapia, esse sim tem que se preocupar, tá? Tomar cuidado, usar máscara quando for a lugar com muita gente, esses grupos etários principalmente, sabe? E álcool em gel, higiene de mãos, transporte público se for andar, pode sim usar máscara cirúrgica, máscara descartável, você pode usar essa máscara o período até de 6 horas, tá?
Então, é importante, sim, que a gente se proteja e as urgências e emergências do país estão cheios de casos respiratórios e de dengue. Então, tudo se mistura muito, né? Tempo de espera altíssimo. Vamos nos cuidar para a gente não precisar passar por isso, né? Já tem até a pergunta. Eu vou até antecipar uma pergunta que vinha lá para frente, depois eu volto aqui, que é a história do álcool em gel. Aliás, né, recentemente teve a determinação da Anvisa de suspensão da venda do álcool 70, né, o álcool líquido. Né, que é uma coisa que foi determinada lá atrás, em 2002, se eu não me engano, 2002. Precisou voltar. E aí precisou voltar por causa da Covid, na grande emergência e tal. E agora, de maneira coerente, a Anvisa suspendeu o comércio. Mas isso não significa que não tem álcool no mercado, não tem álcool no supermercado, na venda. Então, álcool em gel, sim, é importante sempre ter, né? Claro, principalmente para quem usa transporte coletivo, banheiro público, né? Você ter ali o álcool em gel, porque muitas vezes você não tem nem água nesses banheiros, né? Então, e quando não tem água, não tem sabonete. Sabão. A gente sabe que o ideal é água e sabão, né? Antes e depois de usar banheiro, de alimentação. Mas não tendo isso, o álcool gel te garante ali essa higienização. Álcool gel é pra vida, né, gente? Pra gente usar sempre, ter na bolsa, né? Sujou a mão, vai comer alguma coisa num lugar que não tem nada porque disso. Porque higiene não é só Covid, né? Não é só COVID. É tudo, né? As outras doenças respiratórias, as doenças gastrointestinais, né? Temos que tomar cuidado. Não é exagero, não. Tem uma pergunta aqui, doutora Rebeca, que é meio retrô. A gente até tem vergonha de fazer essa pergunta, mas eu sei que tem muita gente que pergunta sem maldade, que é: vacina é segura? Gente, vacina é super segura. Na verdade, a gente fala em todo episódio nosso do videocast diagnóstico, a gente fala sobre isso. A gente tem que parar de disseminar coisas que a gente não tem certeza de onde veio, videozinhos de WhatsApp de Zé não sei quem falando isso ou aquilo. Cuidado com os extremos, né? Virou um fla-flu, virou um esquerda e direita, até assuntos de saúde que não tinham que virar, né? Que são assuntos sérios, são assuntos que, baseados em evidências científicas, publicações adequadas, vacina sempre foi seguro. Se a gente tem hoje um tempo de vida, né, uma expectativa de vida maior nos últimos 30 anos, é por conta de quimioterápicos novos, né, antibióticos novos, melhoria da saúde como um todo, mas principalmente vacina. Doenças que matavam há 30, 40, 50 anos, a gente não tem mais esse tipo de morte por doença evitável. Quer dizer, não deveria ter, né? O Brasil era um país que tinha um percentual de vacinados acima de 90, 95%. A gente caiu muito, a gente está na casa dos 60 e poucos por cento por conta de bobagem de internet, de mentira. Eu não consigo entender o que essas pessoas ganham com isso. Quer dizer, a gente entende, né? São muitos dos profissionais que vendem depois o soro antivacina, não sei o que é uma picaretagem sem fim, mas que essas pessoas ganham dinheiro. Então, não escutem, não. Vamos lá atrás das sociedades médicas sérias, né? Sociedade Brasileira de Imunização, de Pediatria, de Infectologia, né? Para entender um pouco mais sobre vacinas e como elas são seguras. A história ajuda muito você entender por que as vacinas são seguras, por que as vacinas existem, né? Falando de todo o trabalho dos cientistas sérios, das cientistas sérias de pesquisa, não só aqui no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil, um episódio clássico até da história, tal da revolta da vacina. Imagina se Oswaldo Cruz tivesse desistido, falado assim: esse pessoal aqui está fazendo fake news, está sendo reacionário, negacionista, eu vou lá para minha chácara descansada e estar na rede e nunca mais vou cuidar da saúde do Brasil. Se ele tivesse desistido, não estaríamos aqui, talvez. Não estaríamos aqui, exatamente. Muito bem. Ainda na área da segurança, né? E também acho que muito a questão da Covid motivou essas dúvidas, né? Hospitais, postos de saúde, centros de saúde, clínicas, em geral, são lugares seguros, e como é que a gente, que é leigo, consegue perceber isso, né? Tem alguma maneira? Essa é uma pergunta que a gente tem que tomar um cuidado enorme quando responde, porque eu posso gerar um certo medo na população. Mas, infelizmente, a saúde como um todo tem seus pontos que podem dar problemas, seus possíveis erros, né? Então, é claro que eu não vou dizer que os hospitais são locais totalmente seguros, né? A gente faz vacinação, medicação, né? Existe a possibilidade de troca, de tudo isso. Mas os hospitais mais sérios hoje investem em qualidade de segurança, né? Olhar os seus processos e entender aonde
então os principais riscos e trabalhar nos riscos e perigos daquele processo. Então, hospitais sérios hoje têm departamentos de qualidade e segurança, tem equipes muito bem treinadas em pronto-socorro, em UTI, e é isso que a gente faz na OH, né? A gente entra nos hospitais, faz diagnóstico de como está aquela instituição, onde a gente precisa trabalhar qualidade, segurança, prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, e é isso que a gente faz dentro das instituições. A gente, junto com a equipe local, torna aquela instituição mais segura. Mas se a gente for comparar, a chance de um evento adverso na saúde é maior, por exemplo, a maior chance de um óbito do que você pular de um bungee jump, viajar de avião, coisas assim, né? Então a gente precisa olhar para a saúde com muito cuidado, muito carinho em relação a esse tema. A gente não pode alarmar demais, né, a sociedade, vocês, mas a gente tem que dizer sim que há risco, né? Há risco, e a gente trabalha para que eles sejam cada vez menos frequentes. Nessa linha, então, uma pessoa, insisto, né, uma pessoa que é leiga, né, vai, por exemplo, fazer uma consulta ou até acompanhar um paciente, uma paciente, assim, alguém da família e tal, num caso de necessidade. Em que ela deve prestar atenção num pronto-socorro, no posto de saúde, num hospital? Tá. De forma geral, eu vou resumir para vocês que a gente tem 6 metas internacionais de segurança. Para todo hospital no mundo, eles devem seguir minimamente essas 6 metas. E a meta 1 é a identificação adequada do paciente. É muito curioso que às vezes a gente chega numa instituição, te chamam pelo primeiro nome. Já aconteceu? Você está esperando um laboratório para fazer exame. Tá. Pessoa, Felipe. Poxa, Felipe? Quantos Felipes não podem ter ali, né? 2, 3? E aí, vão coletar o exame errado, vão identificar errado, vão soltar o resultado para o Felipe errado. Então, a primeira coisa que a gente deve checar numa instituição é nome completo que eles têm que chamar, e o segundo fator de comprovação de identidade geralmente é data de nascimento. Algumas instituições fazem nome da mãe, mas geralmente data de nascimento é o segundo. Item de certificação de identidade do paciente. Então, é Felipe Bueno, data de nascimento tal. É assim que você tem que ser identificado. Você tem que checar quando é a coleta, se seu nome está ali no frasco, eles têm que mostrar para vocês. Isso é uma instituição mais séria, onde qualidade e segurança já está permeando, é o que a gente chama de cultura de segurança, tá? E esse é a meta 1, então é importantíssimo, gente, olhem isso. A outra coisa ali, a meta 5, é a higienização das mãos. Então, quando alguém vai tocar em você para ferir sua pressão, né, sua temperatura, para fazer uma medicação, e aí ela higienizou a mão, eu acho que são 2 pontos muito importantes, que eu acho que todo mundo consegue olhar bem, né? Outros têm a ver com a rotina hospitalar e tudo mais, para o público em geral. Fogem da observação talvez leiga. Do entendimento e da observação leiga, mas eu acho que esses 2, a meta 1 de segurança, e é meta internacional, tá, gente? Se for em outro país, tem que ser assim também. Higiene de mãos tem que ser assim em relação à identificação, sua identificação correta. Já ocorreu, eu esperando para fazer endoscopia, eu não estou falando no bambambam dos hospitais, me chamaram de Rebeca. Meu nome é enorme, né? E eu brinco que só naquele hospital tinha chance de ter outra Rebeca, apesar de ser o nome mais raro. E é isso, a gente vê problemas desse tipo independente do hospital. Por isso a vigilância tem que ser contínua. Quando você investe em qualidade de segurança, não é investir, eu vou contratar a empresa por 1 ano para implantar qualidade de segurança. E depois? Você vai conseguir ter essas auditorias internas, ter esse olhar se está funcionando, ter indicador para medir isso dentro da sua instituição? Isso é importantíssimo. Essa é uma pergunta que todos os gestores devem se fazer, tá? Muito bem. Ainda, né, dentro de um hospital, dentro de um centro de saúde, de um laboratório, quando eu especificamente vou acompanhar um paciente ou uma paciente, qual que é a minha obrigação, qual que é a minha responsabilidade? Porque geralmente essa pessoa, é óbvio que ela toma cuidado, por exemplo, acompanhando uma pessoa mais idosa, né? De conduzir essa pessoa, de dar conforto a essa pessoa, mas uma vez que ela vai ser atendida, por exemplo, aí você relaxa, vai para o café, vai ao banheiro, abre um jornal, quer dizer, aí eu ia falar abre um jornal, mas ninguém mais abre um jornal hoje em dia, mas uma revista, um computador que seja, qualquer sábado coisa. E domingo. Aí, ó, tá vendo? Acredite nos jornais ainda, alguns pelo menos, né? Mas enfim, qual que é o papel dessa pessoa que acompanha? E obviamente em casos mais sérios também, que vai até o leito, né? Caso de internação e tal. Eu acho que uma coisa fundamental é você fazer exatamente essa pergunta quando você está internando a pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa idosa, qual é o seu papel, né?
A gente tem um risco que a gente vai identificar em cada paciente que interna. Risco desse paciente broncoaspirar, ou seja, ele pode vomitar e aquilo ir para o pulmão. Risco daquele paciente cair, né, que a gente chama de risco de queda. Risco de lesão por pressão. Então, esse paciente, a gente tem que classificá-lo quando ele interna conosco. E o acompanhante tem um papel fundamental na prevenção da queda. Por exemplo, o acompanhante não pode deixar um idoso com a cabeça, com a lateral da cama, né, com a grade abaixada. E ir embora tomar um café. E muitos fazem isso. Né? Cabe a nós, profissional da saúde, passar isso para o acompanhante. Claro, o acompanhante não tem obrigação de saber isso, mas isso é fundamental. Né? Cuidado para não dar nenhum tipo de alimentação fora daquilo que é ofertado pela instituição. O paciente pode engasgar, pode ser um paciente que não consegue deglutir, você vai lá e dá um sanduíche enorme. Você vai lá, compra uma batata frita de saquinho. Entrega, e dá para com ele deitado. Gente, isso não é, parece, mas não é brincadeira. A gente já viu óbito por broncoaspiração em pacientes que eram gravíssimos. A gente, né, a equipe conseguiu tirar da gravidade, foi pro quarto e morreu porque deram um biscoito de polvilho. Sabe? É uma coisa assim, então não pode. Cuidado com a alimentação, cuidado com o risco de queda. Não leve o paciente sozinho para o banheiro, se ele é um paciente com alto risco de queda. Chame a equipe, isso é importante. Chinelo, muito cuidado, não pode ser nada que saia do pé. Né? Esse paciente vai deixar sair do pé e vai tentar buscar aquele chinelo e vai cair. Tá? Muito cuidado, tem que ser um calçado todo fechadinho. Isso a equipe do hospital te orienta. Então, risco de broncoaspiração, né? Não pode dar nada para o paciente deitado, ele tem que estar sentadinho no leito. O que o hospital ofertar, porque vai até na espessura adequada, né? Muitas vezes a gente dá água com espessante. É horrível, parece um gel mesmo. Mas é o que o paciente pode, senão ele vai broncoaspirar. Tá? Então converse com a nutricionista, com a enfermagem do hospital, qual é o seu papel ali como protetor e como acompanhante, né? É fundamental. Acho que essas duas dicas são bem interessantes. Outra coisa é observar se o funcionário, se o colaborador está higienizando a mão, está identificando corretamente o seu parente, o seu familiar, como a gente falou na meta 1, isso é importante também. É sempre bom perguntar, é sempre bom não ter dúvidas, né? E ir em busca das respostas dadas por profissionais sérios e profissionais sérias, né? Agora, virando um pouco, saindo do lado do paciente, do familiar do paciente, indo para o lado do estabelecimento. Quais são, eu sei que isso é uma resposta muito longa, mas de modo geral, as responsabilidades do estabelecimento de saúde, seja privado, seja público, né? O que o estabelecimento deve garantir para o paciente que está chegando lá, seja para uma consulta muito simples, seja por um caso mais sério de internação, ou mesmo um laboratório, um exame XYZ. Primeira coisa, acho que se fosse resumir em uma palavra seria segurança, né? Segurança no processo assistencial, né? Ele precisa garantir um ambiente limpo, um ambiente salubre, adequado, né? Não um ambiente sujo, barulhento. Infelizmente, as nossas urgências e emergências no Brasil não são esses ambientes, né? São geralmente superlotados, com barulho, não são limpos adequadamente. Ele deve ter como responsabilidade colocar ali colaboradores bem treinados, capacitados, né, de acordo com aquela vaga que ele ocupa, não só colaboradores diretos, né? No Brasil a gente tem muito essa questão de contratação de médico por PJ, então são empresas médicas geralmente. Esses terceiros, como a gente chama nos hospitais, também devem ser muito bem treinados, você deve ter toda a garantia que, primeiro, é um médico, né, gente? A gente vê falso médico toda semana por aí, infelizmente. Então, alguém falhou, alguém não olhou, não checou se esse médico estava lá no CRM inscrito, né? Se tinha aquele registro de especialidade. Então, tudo isso a instituição precisa te garantir para que seu cuidado seja seguro. Precisa garantir que os materiais e medicamentos são os corretos para aquilo que você faz, ou seja, segurança assistencial como um todo. Mas a gente fala em direitos e deveres, né? Então, o paciente também tem deveres, né? Você falou do acompanhante, o acompanhante não deve, por exemplo, ir ao leito do lado, né? Se comportar de forma inadequada, falar alto, dar risada, ser uma pessoa atrapalhando aquele processo tão importante. Ser curioso. Deixa eu ver o que tem ali, né? Você sabe que a gente vê muito isso em hospital do interior? A pessoa conhece a pessoa do leito do lado. É o vizinho. Já aconteceu muitas vezes, gente. Muitas vezes. Olha, meu vizinho tá ali do lado, eu vou lá dar uma olhadinha no leito. Não. Vou lá dar um abraço. Não vai dar abraço em ambiente de UTI, onde você tem bactéria, né? Dá um oi de longe, depois nos falamos em outro momento, né?
mas muito cuidado com esse de visitar. Então, existem direitos e deveres de pacientes e de população em geral para tudo na vida, né? Temos direitos e deveres de uma forma geral. E os hospitais, muitas vezes, colocam isso de forma bem clara, assim, para os pacientes lerem, sabe? É bem interessante isso. Então, a gente precisa, e é interessante a gente falar isso para os pacientes, né? Quando eles internam, para eles entenderem que ali é uma via de mão dupla. Eu, como instituição, vou dar qualidade e segurança, ele, como paciente, vai me dar também uma segurança de cuidar dele adequadamente. Ele tem também que seguir o script dele ali. Boa. Então, agora, para fechar esse triângulo, esse tripé, a gente falou da instituição, a gente falou do paciente, do acompanhante, desse ambiente do paciente, do cliente, agora do profissional de saúde, médicos, médicas, mas também enfermeiros, enfermeiras, profissionais de laboratório, de enfermagem, enfim, todos esses profissionais. Quais são as responsabilidades desse lado do triângulo, desse vértice do triângulo? Muitas, né? A gente falou no nosso episódio anterior, no episódio 5, que na saúde a gente tem que se formar pensando que a gente está ali para servir, para cuidar. E independente da sua posição hierárquica, coisa que eu odeio dentro de uma instituição de saúde, né? Você pode ser o diretor geral. Se alguém te parar para te perguntar alguma coisa, você vai parar para responder com toda a atenção possível, tá? Não tem isso, a gente está ali para servir quem está ali doente, quem está sofrendo, ansioso, angustiado. Então é a primeira coisa que um profissional de saúde tem que entender, ele está para servir. Então ele precisa ter essa postura de servir e às vezes a gente não encontra isso. É uma vocação. De certa forma, é uma vocação. É uma vocação e você ter aquilo naquele momento que você entra na instituição. As suas vaidades deveriam ficar do lado de fora se elas existirem, sabe, Felipe? E a gente vai aprendendo isso com o passar dos anos, né? Isso não vem com a gente, né? Isso não vem com a gente. A gente vê profissionais que no começo de carreira eram vaidosos e falavam alto. Hoje a gente está aprendendo a trabalhar de forma, primeiro, transdisciplinar, multiprofissional, com toda a equipe junto, não tem hierarquia, todos são importantes. E o centro do cuidado, há alguns anos, deixou de ser o médico. Ele achava que era ele, tá? Não estou dizendo que era, nunca foi, sempre foi o paciente. Mas hoje é muito claro que é o paciente. Então, o que a enfermeira te diz, o que o técnico de enfermagem te diz, é extremamente importante no cuidado. Por isso, as visitas, hoje, elas são multiprofissionais. Fora do Brasil, é engraçado, já tive a oportunidade de visitar vários hospitais nos Estados Unidos e no Canadá, mais recentemente. As visitas multiprofissionais, elas incluem os familiares e o próprio paciente. Quando você faz a beira-leito, ele pode dizer, não, eu não quero isso hoje, hoje eu não quero fazer esse exame, eu não estou me sentindo bem. Esse exame que está previsto para hoje, eu gostaria de fazer amanhã. Então, é o paciente também sendo ouvido. Então, o cuidado, para que ele seja mais seguro, ele deve ser transdisciplinar, ele deve passar por várias áreas. Outra coisa que eu falo muito no Brasil. No Brasil, quem fica com o paciente 80% do tempo? Quem é da saúde vai saber me responder. É o técnico de enfermagem. Quem faz medicação, quem dá banho. E por que a gente aborda, a gente que eu falo da gestão, a gente aborda tão pouco o técnico de enfermagem? Por que tem visita multiprofissional que o técnico não participa? Análise de infecção. Vão analisar a infecção dentro da sala do SCH, só com o coordenador da unidade, coordenador médico, coordenador de enfermagem. Essa análise de infecção vai ser rica ou vai ser pobre? Vai ser pobre, porque quem cuidou do paciente não está sendo ouvido. Né? Então é isso que a OH faz. Eu falo que se eu pudesse resumir em uma frase, o que a gente faz é ouvir quem cuida, né? Porque aí você consegue pensar em formas de prevenir o evento, prevenir a infecção, que é um evento adverso em saúde. Então o profissional deve ter toda essa responsabilidade, mas ele deve ser inserido. Não adianta você só responsabilizar. Fala, olha, você tem que fazer isso, medicação é tal horário, banho é tal horário, você só cobrar e não ouvir o que ele tem a dizer. Então, eu acho, mais uma vez, falando em via de mão dupla, que o grande segredo da instituição é quando você ouve quem está lá na ponta. E o técnico tem papel fundamental. Ele não está ali só cumprindo tabela, fazendo um plantão. Ele é fundamental. E eu sempre trago para as minhas discussões, né? Minha equipe da OH, agora eu passo menos, visita nas UTIs e tudo mais, apesar de adorar. Mas eles são sempre ouvidos e têm uma importância gigantesca. E uma coisa para a gente fechar essa pergunta é a necessidade do profissional ser empático. Né? Empático não é cuidar da senhora achando que está cuidando da mãe, não é isso, mas cuidar daquela senhora como gostaria que sua mãe fosse cuidada. Acho que é mais ou menos isso. A gente não pode achar que é o nosso filho, porque senão entra sentimento e aí as coisas se confundem.
Mas a gente tem que cuidar daquela criança, daquele adulto, daquele senhor, como a gente gostaria que um dos nossos fosse cuidado. Eu acho que esse é o grande, com respeito, mas ao mesmo tempo tentando levar um pouco de alegria, né? Se colocando à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, de anseio, de tristeza. Não achar que a sua pergunta é estúpida, é Exatamente. cretina, não atender a pessoa olhando para o prontuário, olhando para a tela do computador, sem olhar para o rosto da pessoa que você está atendendo. Ou pior, né? Olhando para o celular. Olhando para o celular, para o relógio, né? Eu sou de uma época, né? Eu sou médica há 21 anos e meio. Eu sou de uma época que quando a gente começou essa história de celular, era proibido muitas vezes entrar para atender tal com o celular, né? Hoje não é mais, claro, a gente sabe que o celular tem outras utilidades, cada instituição faz do seu jeito, mas muito cuidado com isso, né? Nunca mexer, olhar em celular na frente do paciente, que ele realmente... E quando você for olhar, é interessante falar disso, porque às vezes o médico vai tirar uma dúvida de uma dosagem, qual é o nome comercial daquela medicação, se tem outro similar. Ele deve falar isso para o paciente. Vamos checar aqui em sites confiáveis. Então, essa comunicação é importante, porque senão o paciente está achando que você está olhando outra coisa, que você não está nem aí para ele. Então, é muito importante quando você usa esse tempo para tirar alguma dúvida. Eu acho que a assistência deve ser muito transparente. Acho que a gente só ganha com isso. Transparência é uma palavra-chave. Bom, eu guardei aqui, doutora Rebeca, talvez a mais polêmica para o fim. Essa pergunta vai render polêmica e não podemos tirar a razão de quem tem essa dúvida, né? Eu tenho o direito de desconfiar da palavra de um médico? Vamos lá. É uma palavra difícil, né? Desconfiar, mas o que a gente tem visto nos últimos anos, né? A rede social dando voz para todo mundo, ponto. Isso tem um lado bom, um lado ruim, né? Como tudo na vida, eu acredito. Mas existe, infelizmente, médico que hoje questiona a ciência em rede social, né? Médico que vende no seu consultório soro de imunidade, que custa não sei quantos R$1.000, com vitamina isso, vitamina aquilo, soro amarelo, soro roxo. E isso a gente sabe que não é uma boa prática, para não usar a palavra que eu usei anteriormente, que é picaretagem, né? E os médicos estão enriquecendo com isso. Mas isso é minoria, né? Que bom que isso é minoria. Então, grande parte, sim, defende a vacina, sabe entender que tem coisas que podem parecer boas, mas se não tem evidência científica, não deve ser usada, não deve ser colocada como uma prática, né? O médico deve ser humilde. O que ele não sabe, ele vai dizer que não sabe, vamos ver juntos, né? Eu sempre dou o exemplo, lá no começo da minha carreira, quando eu entrava num trabalho que eu tinha que atender ambulatório, por exemplo, não era minha prática, eu sempre fui especializada em controle de infecção, em intra-hospitalar, foi sempre o que eu fiz e gostava muito. Mas tem aquele hospital que te contrata e você tem que fazer um ambulatório. Aí vinham os pacientes com hepatite viral, C e B. Eu não vou cuidar de paciente com hepatite C e B se eu não sou a pessoa que mais estuda para isso, se tem infectologistas e hepatologistas que estudam muito mais que eu. Então essa transparência é importante, não é vergonha nenhuma você dizer que não é a minha área de atuação dentro da infectologia, vou te encaminhar para um infecto excelente, que estuda muito isso, que publica artigos científicos, está sempre em congresso. Então é isso, né? Acho que a gente precisa ter essa humildade na saúde de forma geral, né? Então, infelizmente, sim, alguns médicos a gente precisa pelo menos ficar com a pulguinha atrás da orelha, a gente já falou mais cedo, ir a sites adequados, né? Ministério da Saúde... Isso já foi questionável também, mas tudo bem. Agora estamos no Ministério da Saúde. Agora estamos sério, num momento mais sério, né? Ministério da Saúde, as sociedades né? médicas, como a gente falou, Sociedade Brasileira de Imunização, de Infectologia. O Ministério da Saúde tem guias riquíssimos em doenças infecciosas. Eu acho que são os guias os mais ricos do mundo. Você vai ver sobre tuberculose, sobre HIV. São muito ricos. É uma linguagem para médico, para profissional de saúde, né? Mas vale a pena dizer que existe, né? Se alguém tiver essa curiosidade, tiver alguma dúvida em relação ao que um médico X está falando, peça uma segunda opinião. Se você ficar... cuidado com quem fala muito de a indústria farmacêutica não quer te dizer, quer te esconder, então eu tenho a bala de prata, não existe isso. Teorias tá? da conspiração. Isso, teoria da conspiração, que a vacina tem um chip. E cuidado com essas coisas assim muito excêntricas, porque geralmente elas tendem a ser mentirosas e inadequadas mesmo. E uma observação importante aqui para a gente encerrar esse tema
quando você fala, doutora, dessas informações, esses informativos do Ministério da Saúde ou de algumas sociedades, tudo isso é gratuito, está nos sites, né? Está nas redes sociais dessas instituições. Exatamente. Né? Você descobre que tem publicações seríssimas, Fiocruz, por exemplo. Exato, não falamos da Fiocruz, instituições muito sérias, Adolfo Lutz aqui em São Paulo. Tá lá, né? né? É interessantíssimo falar, gente, do Programa Brasileiro de Imunização. Tá em dúvida se a vacina tem que ser feita, não tem que ser feita, o que o SUS tem? Digita lá, Ministério da Saúde, Programa Brasileiro de Imunização. A própria site da Sociedade Brasileira de Imunização também tem lá os calendários para adulto, para criança, para imunossuprimido. É super bem feito, explicando quando que é a dose, qual é a necessidade de tomar mais uma dose, quando, como, muito legal. Vale a pena todo mundo consultar para vocês entenderem quão rico o Brasil é em informações científicas e a gente é privilegiado, né, por ter o SUS, por ter tudo isso de forma gratuita. Grande parte das vacinas são gratuitas, né? Então eu acho que é muito importante a gente orientar as pessoas nesse, né, e como chegar nesses sites e tudo mais. Às vezes a resposta é muito simples, é só uma digitação certinha no Google, lá um pouquinho de paciência, 5 minutinhos, já dengue, cai no lugar. Né? Também tem hoje, você consegue acompanhar quantos casos de dengue a gente tem, mortes por dengue, tudo direitinho no link do site do gov.br, tá lá tudo bonitinho, gente, dá para acompanhar Covid ainda tem atualização, né? É muito interessante. Esses são dados fidedignos, né? Agora, quando você perceber que a pessoa fala muito mal de ciência, de vacina, que vem de um soro dos milagres, tem soro de detox de vacina, é uma grande bobagem. Não acreditem, não passem adiante coisas que vocês têm dúvida, né, se são ou não reais, assim, verdadeiras. Bom, espero que você que está nos acompanhando tenha sido contemplado ou contemplada com a sua pergunta. Continue mandando as suas perguntas, suas dúvidas. Manda mais, a gente pode fazer a cada 3, 4 episódios aqui do Diagnóstico, o videocast, uma rodada de perguntas e respostas, né? Vai ser muito legal. Se você ainda não nos segue, siga lá o nosso canal, siga as redes sociais, se inscreva no nosso canal, youtube.com/diagnóstico videocast, diagnóstico com letra maiúscula, videocast com o V maiúsculo, diagnóstico com D maiúsculo, né? E esse foi o episódio número 6 do Diagnóstico Videocast. Voltaremos em breve com os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas, a doutora Rebeca Saad. Aqui do meu lado, eu sou o Felipe Bueno. E o Diagnóstico Videocast é uma realização da OH Consulting. Obrigado e até a próxima.